Estamos começando aqui a gravação. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de introdução ao grego clássico e koiné. Estamos gravando. Boa noite, Rodrigo. Estamos aqui no capítulo 8 do método Atenas D. Você gostaria de falar? Não, só dei boa noite só. Boa noite, né? Pois é, o capítulo 8 ele é intitulado Prostoaste. Vocês fizeram uma pré-leitura do capítulo? Ou vocês viram aquele vídeo que eu gravei no ano passado? Ainda não? Então, olha, prostoaste eu preciso que vocês percebam que pros é para vocês já se conhecerem a palavra pros e tem a palavra to. E eu preciso que vocês percebam que pros é aquela preposição, né, que significa alguma coisa como para ou junto, né? Todo mundo conhece, não é? A pros e to, eu preciso que todos vocês conheçam que é um artigo, né? É um artigo neutro, que pode ser tanto no caso nominativo quanto no caso acusativo. Mas aqui está no caso acusativo porque ele está sendo regido pela preposição pros. Então pode dar essa ideia de para alguma coisa, algum lugar, que é uma palavra neutra. E essa alguma coisa, esse algum lugar, aqui é astu, astu, astu. Aí astu, se vocês não leram, né, o vocabulário, astu é uma cidade, é a cidade. É quando como a gente diz, a cidade em oposição ao campo. É aquilo que não é o campo. É aquilo que não é o rural. É o urbano. Vocês entendem essa oposição? É a city, não é a town. Não é o countryside. É a cidade, não é o pueblo. Vocês estão entendendo ou não? É a capital, não é o interior. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é haste? E muitas vezes, quando se fala haste nos textos lá gregos, antigos, se está se referindo a Atenas. Não é sinônimo de Atenas, mas muitas vezes quando se fala haste, se quer dizer Atenas. E aí, prostoaste seria alguma coisa como para a cidade, tá entendendo? Em direção à cidade e de uma maneira e pura, de um modo figurado, para Atenas. Tudo bem? Aí deixa que eu descer um pouco a imagem. Espera aqui. Não é essa aqui, era essa aqui. Aí aqui na imagem, eu não sei se você. Eu quero que vocês percebam a imagem aqui. Aí o que dá para ver aqui na imagem? Vocês estão conseguindo ver a figura e a legenda? Me digam. Vocês conseguem ver a figura e a legenda? A Viviane disse que está vendo um tear. Isso, um tear. Que mais que dá para ver na imagem? Tem quatro o quê? Que tipos de pessoas são essas quatro pessoas? Mulheres, o Gilson disse. Exatamente, são quatro mulheres. E o que é que elas estão fazendo? A Viviane falou que é um tear. Sim, é um tear. Mas qual é a ação? Qual é a ação que elas estão fazendo? Tear é a ferramenta que elas estão usando, mas
Qual é a ação que elas estão praticando? E, aliás, elas estão fazendo duas ações. Duas ações. Uma é principal e a outra é mais secundária. Serve mais assim como se fosse de uma espécie de modificador, uma espécie de contexto, de pano de fundo. E a outra serve, é mais primeiro plano, ou é a ação principal. Então, olha, por exemplo, a Viviane, a primeira coisa que ela disse foi um tear. Então, olha, vocês têm que saber que uma das coisas que elas estão. A ação principal é elas estão tecendo. Tecendo. Deu para entender? Elas estão tecendo. E elas não estão tecendo qualquer coisa. Elas estão tecendo uma roupa grega antiga, que tem, a gente chama de peplo, ou peplos. O peplo, assim, curto, curto peplo. Peplo. O que é um peplo? Um peplo é alguma coisa que parece como se fosse um lençol. É um retângulo, mas na verdade é uma roupa. É uma roupa feminina. Que como é que você coloca um peplo, Viviane? Como é que você vestiria um lençol? Amarrando. Muito bem. Então, esse lençol era amarrado. Amarrado como? Com um cinto. Você punha um cinto para prender aqui, né, no meio, e nos ombros. O que você acha que era colocado em cada ombro para prender? A Viviane disse: não dá para ver para a figura. Não, Viviane, eu estou só tentando te. Não, não é um nó. Não é um nó. É uma coisa mais avançada do que um nó. Olha, você disse que era amarrado. Era amarrado, era preso. Era, eu sei, mas olha, elas são tecelãs, mas olha, o trabalho que era fazer o quadrado, o retângulo, na verdade, já era já um trabalho. O que eu quero que você entenda é que isso não era uma roupa, como é que eu posso explicar? Não era como as nossas roupas hoje em dia, que são assim cortadas e costuradas, né? Uma espécie de manequim. Isso, Gilson disse. Era um broche, uma espécie de broche, tá entendendo? Ele elas prendiam, né, a roupa nos ombros com um broche. Então ficava um broche aqui, um cinto aqui na cintura e pronto, a roupa ficava presa no corpo. Isso era um péplo. Então elas estão aqui, elas estão tecendo um péplo. Mas elas estão meio que olhando um para o rosto da outra, as do meio, e elas estão como se fosse o quê? Elas estão o quê, gente? O que elas estão fazendo assim uma com a outra? Que elas estão. A interação que elas estão fazendo uma com a outra? O que elas estão fazendo? Conversando? Isso, Samia respondeu. Elas estão conversando. Então, olha, essas mulheres, as mulheres aqui, elas estão tecendo um péplo, né? Uma espécie de uma roupa, né? E elas estão conversando. Conversando. Isso, a Viviane disse que pelo vocabulário é conversando entre si. Porque tem aqui uma outra palavra que significa alelais. Alelais. Aí alelais é um pronome recíproco. Seria alguma coisa, significaria alguma coisa como umas com as outras.
Então aqui começa assim, Haigunaikas, e é o que? Haigunaikas. É as mulheres. Aí a segunda palavra, dialegomenai. Aí dialegomenai vai ser um conteúdo novo aqui dessa aula, que é particípio. Dialegomenai significam alguma coisa como conversando ou, sei lá, conversantes, conversandas, conversadoras, as que conversam. Então, as mulheres que conversam, as mulheres conversando. Vocês estão entendendo? Aqui esse participo aqui não é como se fosse o presente, porque vocês estão vendo muito presente, né? É uma forma nominal, é como se fosse um adjetivo. Perceba que no final tem ai, alfa e iota, dialegomenai. Então esse aqui concorda com aquele né? As, né? Não é nominativo plural? Então dialegomenai também está no nominativo feminino plural. Então, dialegomenai, as que conversam, as conversadoras, as conversantes, as conversandas. Vocês estão entendendo? E eu estou inventando aqui umas palavras que não existem em português, como conversandas, para poder você entender como é que a estrutura gramatical está aqui no grego. Tem uma marcação de gênero e tem uma marcação de número e de caso. Então aqui eu sei que dialegomenai é feminino, nominativo, plural. Tem também uma marcação de voz, mas no caso aqui não vem ao caso, porque esse verbo, eu acho que ele é depoente, ele tem um sentido ativo, né? É complicado, assim, né? Isso é meio debatido, né? O que diabo é o que é um sentido, um verbo depoente, se não é um sentido médio, se, por exemplo, conversar não teria, né, uma ação que vai e volta já, não seria já meio reflexivo. Então, eu não vou debater muito isso aqui com vocês, mas você tem que saber que aqui tem assim um men, esse mi, y, ni, esse pedacinho também dá uma desnênciazinha, um prefixo, melhor, um sufixo, que dá a ideia de voz média. Alguma coisa próxima à voz reflexiva ou ali, né, no meio termo, entre a voz reflexiva e a voz passiva e a voz ativa. Aí depois tem alelas, que eu disse que é um pronome recíproco, que a gente fala. Então, esse alelas é umas com as outras. Alelas. Aí, peplon é o peplo, né? Tá no acusativo, né? E rufaino-se, tecem, estão tecendo, tá aqui no presente. Então, as mulheres conversando umas com as outras tecem um peplo, um manto, um peplo. Você pode tentar adaptar, né, uma vestimenta, mas se quiser chamar de peplo, você também pode chamar de peplo. Tudo bem? Tranquilo? Ok, né? Todo mundo conseguiu entender a legenda? Sim, né? Vamos lá continuar aqui a leitura. Aí, aqui tem um vocabulário, né? Esse vocabulário aqui a gente pode ler rapidamente. Dialegomai é o verbo que significa eu converso, né, com alguém, né? Ele rege o dativo. Ele é um verbo depoente, um verbo que está na voz média. Tem omai, etai, ometai, este, ontai, né, com as terminações lá no presente. E repomai é um verbo que significa alguma coisa como eu sigo, eu estou seguindo. Aí vai com o dativo também.
e ele meio que se opõe a hegeomai. Hegeomai significa eu conduzo, eu lidero, eu vou na frente. Eu vou na frente, então eu comando, eu lidero, e repomai é eu sigo, eu vou atrás. De alguém. Deu para entender? Aí também é no dativo. Ergadzomai. Todos os três aqui são verbos depoentes, né? Ergadzomai. Tá na voz média também. Aí, ergadzomai significa eu trabalho, eu realizo alguma coisa, né? Thealmai significa eu vejo, eu assisto, eu contemplo. Lembre do. Tem o mesmo radical que a palavra teatro. Teatro. Tem a mesma raiz que a palavra teatro. O teatro era um lugar para se ver alguma coisa, para se assistir alguma coisa, para se contemplar alguma coisa. Tá dando para entender? Aí aqui, olha, tem também assim. Asto, noun significa substantivos, né, nomes. Aí tem assim, toaste, tuasteos. Perceba que é uma palavra neutra da terceira declinação e que o genitivo singular tem uma certa irregularidade, né? Porque é em ômega sigma e não em ômicron sigma. Teve ali uma troca lá das quantidades das vogais, aí então você tem aí um epsilon que apareceu e um ômega que apareceu. Então não é ômicron sigma, é epsilon ômega sigma, o final do genitivo singular, né? Mas assim, a gente sabe que é da terceira declinação, sabe o que significa cidade. Eu já expliquei, né? É uma urbe, é a cidade, é Atenas. Não é o campo, não é o não é o demo, é a cidade, é o centro. Aí, tuergo significa tanto o trabalho quanto assim, o acontecimento, né? O que é que aconteceu, né? A obra, o que foi realizado, né? O que você fez. Toergon. É o trabalho menos a processo, mais resultado. Entende a diferença? Não é o trabalho assim de se desenvolvendo, é mais o resultado do trabalho, uma coisa assim, né? Pensando no trabalho como um final, um fim, não como um processo. Aí, respira, tes respiras. Assim, o toergo e tuergo é da segunda declinação, não é da terceira. É o neutro da segunda declinação, não é da terceira. O genitivo é em ômicron y, ergo. Agora, respira, tes respiras, seria uma coisa como a tarde, começo da noite. Em inglês, a gente tem essa palavra legal, evening, que significa isso. Mas a gente às vezes tem que dizer assim, tarde, entardecer, alguma coisa assim, tardinha. Vocês estão entendendo? Não traduz bem. A gente tem que, às vezes, fazer um esforço para poder traduzir bem essa palavra. Em inglês é mais fácil, é evening. Deu para entender? Por isso que em inglês, quando você diz good evening, a pessoa não entende que você está indo embora. Porque ainda é cedo. Ainda está no começo da noite, no final da tarde. Então, você está dizendo que está encontrando com a pessoa e não que está indo dormir. Por isso que quando em inglês, quando você diz good night, a pessoa entende o contrário.
que ela está indo embora, está indo dormir, porque já é como se fosse o final da noite, né? Não o começo da noite. Pronto, agora expliquei um pouco de inglês para poder comparar com o grego e explicar que esse respira tem essa ideia de começo da noite, ou final da tarde. Aí aqui, Rotheos tu Theu significa o Deus, ou Deus, né? É da segunda declinação. Retira tes tiras, tiras, tiras. Significa a porta. Pode significar uma janela também. Mas aqui no texto acho que vai ser uma porta mesmo. Ropoietes, tu poietu, é o poeta, né, o compositor, aquele que cria, né, a obra literária, né, principalmente o que a gente chama de poema, mas também prosa. Também o dramaturgo, que cria as peças de teatro, de comédia, né, também é um poeta, né. Aí os advérbios, né, equeice é como se fosse para lá, para lá, tá entendendo? Para lá, né? Para lá. Eu, eu significa bem, bem, Evangelion, a boa nova, né? A boa notícia. Oikoi, oikoi seria significaria uma coisa assim como em casa, em casa. Oikoi, oikoi. Lembra de oikos, ou de oikia. Aqui, oiko é uma espécie de um advérbio, né? Tem um resto aí de locativo, uma terminação antiga, como se fosse um locativo que aparece em poucas palavras. Então, oiko aí significa em casa, no lar, não assim longe de casa. Hosper é uma junção de hos com essa partícula per, aí da hosper, dessa ideia, assim como aí a ideia de hosper é você fazer um discurso direto, uma citação. Vai aparecer aqui no texto, quando ele vai citar um poeta. Então vai dizer hosper ho poetes lege, uma coisa assim. Como o poeta diz. Aí aqui a conjunção homos, que significa uma coisa como mesmo assim, no entanto, né, como se uma ideia de adversidade, ou de. Nem adversidade, seria uma ideia de com uma ideia consecutiva, consecutiva não, concessiva, é uma ideia de concessão, né? Mesmo assim, tem uma certa oposição, mas é uma ideia de concessão, né? Mesmo assim, no entanto, embora, tudo bem? E eu não estou usando aqui minhas traduções do português, mas vocês têm acesso, né? Vocês podem buscar. Se vocês nenhum aluno, aluno novo que não tem acesso, né, às minhas traduções para o português, não, né? Do vocabulário, da gramática, não, né? Todo mundo tem, né? Se não tem, peça que a gente ajuda você a achar. Aí aqui tinha também aqui umas palavras que vai focar aqui, tinha expressões aqui como enroi, que significa enquanto, euge, euge significa bem, muito bem, euge, muito bem, bem. Tem um nome próprio, substantivo próprio, que é o Dionysos, tu Dioniso, que é o deus Dioniso, do panteão grego antigo. E aí a gente vai começar aqui a leitura do texto. Hoje a Viviane está assim, com uma certa dificuldade de participar com áudio. Alguém aí, gente, para poder fazer a leitura? Hein, Rodrigo? Tá podendo fazer hoje? Não?
Sâmia, Josué parece que saiu da reunião. Não sei, acho que hoje a internet todo mundo tá ruim. Bom, tudo bem. Continuando aqui, então aqui deixa eu ler para vocês aqui. O Eita, todo mundo tá caindo, gente. O que que houve aí? Gente, a internet todo mundo O caiu. professor travou um pouquinho. Aí eu acho que o povo, não sei se o povo caiu a internet, mas o professor travou um pouco. Sim, gente, avisa lá, gente, ó, gente, pode voltar aqui, gente, pode voltar. Tudo bem? Tudo bem, Josué? Parece que tem um problema aí, algumas pessoas caíram, mas Boa noite, Gilson. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Tranquilo? Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Aí a Viviane perguntou do tutoy. Tá no dativo, Viviane, por causa da preposição en, que é assim que ela rege o dativo aí. Então ela tá, é por isso que é tuto, é en tutoy. Não parece, porque tem um D no meio, mas esse en tá se ligando ao tutoy. Deixa eu ver se o Rodrigo já voltou, gente. Ou ainda tá faltando o Rodrigo voltar? Tudo bem, Josué, tudo bem. Porque pareceu que várias pessoas saíram de uma vez, aí eu tô estranhando aqui com o Rodrigo, parece que saiu. Ela tá esperando que ele voltasse também. Porque saiu vocês três aí de uma vez, aí depois. Boa noite, Miriam, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo. Sim, a gente vai estar aqui no capítulo 8, viu? Aí eu vou ler aqui, para ficar logo na gravação. Então, aqui o primeiro parágrafo do texto, ele diz assim: Ende tutoi rote dikaiopoulos kai rodulos upauontai ergazomenoi. Epeide respera gignetai homen dikaiopoulos tus bus luei kai oikade elaunei. Rodedulos toi despotei repomenos toarotron ferei epeide teioikia pros chorusin ton papon rosin entoi kepoi ergazomenon houn de caiopolis calei auton kai respera de gignetai ó papa fecino Paue un ergazomenos kai resicasde ou resicasde. Oi, Adalgisa, boa noite. Rode, eu legues, ó Pai, recim, malagar camno, pauetai un ergazomenos kai prostenoikia speude. Então aqui, ende tutoi seria uma coisa como nisso, enquanto isso, rote de Caiópolis, Cai Rodulos, seria uma coisa como tanto o Diceópolis quanto o escravo, o pauontai ergazomenoi. Aí, o pauontai
seria não param, não cessam. Ergazomenoi, aqui seria um particípio que significaria uma coisa como trabalhando, não param, né? E eles que trabalham. Então, seria você tem juntando os dois, o verbo pauontai com esse particípio ergazomenoi, você tem que entender assim que eles não param de trabalhar. Então, tanto o Discípolis quanto o escravo não param de trabalhar. Então, enquanto isso, tanto o Discípolis quanto o escravo não param de trabalhar. Epeide, respira gignetai, epeide, e quando respira gignetai, então, quando chega a tarde, quando vai entardecendo, vai ficando tarde, vai ficando de noite, Romene de Caiópolis, o Discípolis, ou por um lado o Discípolis, Tusbus Liei, ele solta os bois, né? Cai oica de Elaune, e tange para casa, e conduz os bois, os conduz, né, para casa, né? Oica de para casa, Elaune é dirige, conduz, tange, né? Rodedulos, toi despotei, repômenos, e o escravo, ou por outro lado, o escravo, aí, repômenos, aqui, né, é seguindo, né, ou que segue, toi despotei, seguindo, né, a quem que ele está seguindo? Ele está seguindo o seu mestre, o seu senhor. Seguindo o seu mestre, o seu senhor, toarotron ferei, ele carrega, né, o arado. Então, ele seguindo o seu senhor, carrega o arado. Epeide teoikia proscorusim, epeide, e quando teoikia proscorusim, quando eles se aproximam da casa, tonpapon horossim, eles veem o avô, que é o tonpapon, entoi kepoi ergazomenon, eles veem um avô no entoikepoi, no jardim, ergazomenon. Esse ergazomenon aqui é um outro particípio, né? Está no acusativo, ele está concordando com o ton papo. Então, eles veem um avô no jardim trabalhando. Eles veem, como você pode dizer assim também, eles veem o avô que trabalha no jardim, que está trabalhando no jardim. Tem então algumas opções de tradução do particípio, esse ergazomenon. Perceba que ele vai funcionar como se fosse uma oração adjetiva reduzida, né? Então é como se dissesse que trabalha, que está trabalhando, mas é como se fosse um adjetivo só, como se dissesse trabalhante, ou trabalhando. Trabalhando, aí a gente transforma para o gerúndio, né? No português. No inglês também a gente transforma para o gerúndio, né? Diz assim, working. E no inglês fica, né? Eu acho que também dá para fazer. Tanto o espanhol quanto o italiano fazem parecido com o português, mas o inglês põe aquele. Não tem gênero, né? Não tem assim, não dá. No português, algumas dessas participas a gente pode colocar o gênero, às vezes, assim, trabalhador, né? Uma coisa assim, dá para a gente dizer assim, né? Mas não, nem sempre vai ficar uma boa tradução, né? Aqui não fica bem eu dizer assim, trabalhador. Eu vou ter que dizer trabalhando, ou que trabalha, ou que está trabalhando. Isso para traduzir ergazômeno. Tudo bem? Aí, continuando. Roum de Caiópolis,
Então, por isso, o Diciópolis, Kalei Auton, Kai, ele chama a ele, né? Chama o avô, né? Kai, e vai dizer alguma coisa. Respera ede gignetai, ó Papa. Já está ficando tarde, já está ficando de noite, ó Papa, ó papai. Fecin, ele diz, né? Afirma, né? Pau é um ergazomenos. Kai resukadze. Resukadze. Para então, para por isso, ergazomenos. Aí esse ergazomenos aqui está no nominativo. Então aqui no tá meio que não tem assim não está concordando com nada, mas tá falando do avô ainda, né? Então a ideia é que não para de trabalhar, né? Você vai dizer assim, para então trabalhando. Aí algumas pessoas querem interpretar de uma outra maneira, mas não, para você interpretar assim, para então de trabalhar, para então de trabalhar. Pau é um ergazomenos, para então de trabalhar. É assim que você consegue traduzir esse pau é um ergazomenos. Depois tem um outro imperativo, que é resukadze, ou resukadze. Seria essa ideia de e descansa, e fica quieto. Rodê, e ele, né? Esse rodê você tem que trazer como e ele, mas fica implícito e o avô, né? E o avô diz, e ele diz, eu legues, ó pai. Muito bem dito, bem falado, você está falando a coisa certa, né? Então ele está dizendo isso, né? Bem falas, você fala certo, você está falando a coisa certa, né? Eu legues, ó pai, ó filho, porque o Papa, o avô é pai do Diciópolis. Malagar camno, então eu estou muito cansado, né? Trabalhei muito. Malagar camno, estou muito cansado, trabalhei muito. Pois estou muito cansado, pois trabalhei muito. Pauetai um ergazomenos. Aí aqui está na terceira pessoa. Pauetai. Pauetai é para. Ele para, então. Por isso ele para. Ergazomenos. Aí aqui é trabalhando, né? Mas você. Ou trabalhante, mas você não pode dizer trabalhando, nem trabalhante, nem trabalhador. Você tem que dizer de trabalhar. Ele para de trabalhar. Porque a expressão, né? O verbo pauomai, né? O verbo na voz média, né? Pauomai, vai na colocação com o particípio, vai dar essa ideia de para de alguma coisa, né? Para de, aqui é ergazomenos, é para de trabalhar, não dá para você traduzir com para trabalhante, ou para trabalhador, ou para que estava trabalhando, ou para que está trabalhando, né? É para de trabalhar, é o jeito mais simples de traduzir. Cai prostenoikia speudei, e se apressa para casa. Isso é o avô, né? Ele para então de trabalhar e se apressa para casa. Todo mundo entendeu? A dificuldade aqui, a novidade são os particípios. Sim, interessante. Pois é. E aqui, nesse capítulo, ele vai usar particípios médios, na voz média. Você falou o que é aqui? Deixa eu ver. Sim, tá. Acho, não sei se foi uma mensagem de boa noite para Viviane que chegou, acho que foi. Aí aqui, continuando aqui. Aí aqui, aí aqui tem esse outro parágrafo um pouco grande. Tem também um vocabuláriozinho complementar aqui embaixo que não tinha lá
lá em cima. Tinha o peplon, né? Aquele traduzido como uma roupa, uma veste, um hobby, né? Um hobby, como é que é? É bem hobby. Hobby é assim que a gente traduz isso aqui, robe. É um manto, né? Um manto, né? Mas na verdade dá para a gente traduzir como peplo, porque é uma coisa muito grega esse peplo. Não, mas se a gente fosse querer tentar ir para uma palavra mais comum, né? Seria isso, né? Uma veste, uma, um manto, né? Aí rifaino-se estão tecendo, né? Rifaino-se seria estão tecendo. Alelas seria umas com as outras, né? Olha aquele um manto, um pano, um manto. Aí alelas seria alguma coisa como umas com as outras. Acho que tem uns com os outros, mas aqui como são mulheres, são umas com as outras. Aí também apareceu aulen, que é como se fosse um pátio, né? Pode ser a corte de um palácio real também, mas aqui acho que é só um pátio. A pectona-se que está tá no passado, tá no perfeito. Não, acho que é auristo. Um auristo eles mataram. Isso aqui está avançando, por isso que ele deu aqui. Vocês ainda não viram ainda o passado, né? O auristo. Eles mataram, né? Não, aqui tem, não dá para entender muito direito, mas é eles. É eles. O sujeito é eles. Aí Taleté seria a verdade ou as coisas verdadeiras. Eipé é uma coisa assim, tipo, imperativo auristo que diz alguma coisa como conta, conta. Egeneto aqui tá no sentido de aconteceu, né? O que aconteceu. Exegeita relata, explica. Licoctonon é o matador de lobos. Licoctonon, né? Esse licoctonon seria o matador de lobos. Ananke seria a Ananke, Steam, é necessário, é necessidade. Rolimos é a fome. Polimeloi tafeneigoite seria uma citação de Exildo, os trabalhos e os dias, né? Que seria rico em rebanhos e riqueza. Rico em rebanhos e riquezas. Rico em rebanhos e riquezas, né? Que tem muitos rebanhos e outras riquezas, né? Esse tradutor aqui não conseguiu traduzir do inglês. Rico em rebanhos e ricos. Ai, meu Deus. Ricos em rebanhos e ricos. É expressão difícil de traduzir. Você tem que trazer, talvez, inventar uma outra tradução para dizer assim, pode dizer em outras coisas, né? Você pode dizer rico em rebanhos e outras coisas. Você pode dizer, né? Tentar fazer uma tradução dessa maneira, né? Aí aqui, vamos ver aqui. Esse parágrafo aqui é meio grande. Vamos ler aqui rapidinho. Oikoi de rete murine kai re tigater peplon rifainosin. Então, em casa, oikoi em casa, tanto a Mirina quanto a filha, tigater que é filha, peplon é um peplo, um manto, né, um pano, né, estão tecendo, né, rifaino-se, né, estão tecendo um peplo, um manto, um pano, né, enroi de rifaino-se, enquanto elas tecem, né, estão tecendo, dialegontai alelas, elas conversam uma com a outra, né, conversam uma com a outra.
Dioligo de remeter em pouco tempo, e logo a mãe ton teandra kai ton dulon, kai ton papon horai. Horai é ver, ela vê, né? Ela vê, né, o marido, né, o homem, o escravo e o avô, né? Ton teandra kai ton dulon, kai ton papon, né? Ela vê os três, né? Estenal len afic no menos, afic no menos, afic no menos. Estenal len afic no menos. Ele vê eles três, né? Vê o marido, o escravo e o avô chegando dentro do pátio, chegando, afic no menos. Afic no menos é um particípio também médio, tá? Essa ideia de chegar, só que tá eles chegando, e os que chegam, eles que chegam, né? Ela vê o marido, o escravo e o avô que chegam, né, no pátio, para dentro do pátio. Pau etaiun ergadzomene, ela para então, trabalhante, trabalhadora, ela para então, ela que trabalhava, então ela para, né, ela você pode dizer também, para de trabalhar. Um jeito mais simples é para de trabalhar, mas só tentando explicar aqui o que significa ergadzomene. Ergadzomene é tipo isso, a que trabalha, ela que trabalha, a trabalhadora, trabalhante, trabalhando. Mas ali tem uma marcação de gênero feminino, né? Tem um eta no final. É como se fosse um adjetivo ou um substantivo. Aí aqui cai speldei prostentira, e se apressa em direção à porta. Cai e vai dizer, né? Alguma coisa. Kaireoaner, fecim. E diz, né? Saudações, ó marido, ó homem, ou algumas como alegra-te, ó homem, né? Salve, ou ave. Care, né? Care é isso, né? Alegra-te, ou salve, saudações, né? Aí cai acoe, e escuta. Rotegar Filipos kai roargos lykon apectona-se. Pois tanto Filipe quanto Argos mataram um lobo. Lykon apectona-se. Então agora que o Diópolis vai ficar sabendo que o Filipe e o Argos mataram um lobo. Rodê, e ele, esse Rodê vai ser e ele, né, o Diópolis, ou, né, fica implícito a palavra, aqui pode, tá, fica implícito, né, o Diópolis, né, tem só o i, aí você pode traduzir como e ele, né, e ele, aratalete leges, eipemoi tiegeneto, aratalete leges, você fala as coisas verdadeiras, você está falando a verdade, eipemoi, conta para mim, tiegeneto, o que aconteceu? Remenun mirine panta exegeitai. Então, né, por um lado, né, a Mirine conta, narra, né, narra, explica, narra tudo, todas as coisas. Panta, tudo, né? Conta tudo, né? Rode talmadzei kailegei. Enquanto ele, né, o Diópolis, né, se espanta e fala: Euge, muito bem, Andrei Ocestino, ó pai, o garoto é muito corajoso, muito valente, né? Caisquiros e forte e capaz. Aleipemoi, puestin, mas me conte para mim, onde está ele, né? Onde está o Filipe? Bulomenosgar timanton licoctonon, melo zeteinauton. Aqui, ó, pois querendo, bulômenos, seria o pois querendo, né? Eu querendo, né? Timan, aqui é um infinitivo do verbo timal, que é um verbo contrato em alfa,
E dá a ideia de honrar. Querendo honrar Ton Licoctonon, o matador de lobos, Melo Zeteinauton. Vou buscá-lo, vou procurá-lo, né? Zeteinauton. Melo é da ideia de vou fazer alguma coisa, estou prestes a fazer alguma coisa. Melo Zeteinauton. Kaenoi Ekei Zeteinton Paida. E em mente tem procurar o garoto, buscar o garoto. Redemurina, e a Mirina vai dizer uma coisa. Alá, mene, ó filha, mas espera, ó querido, ó amado. Fecim, diz, né? Cai altis aquae, e escuta de novo, escuta novamente. Angelosgar hekei apotuasteos, pois um mensageiro chegou da cidade. Legeide roti roiatenaioi ta Dionísia e Poiuntai. E diz que os atenienses estão celebrando, né, as Dionísias, o festival de Dioniso. Areteles emete caitus paidas proste ten reorten agem. Acaso você não deseja, você não quer me levar, você quer me conduzir. O verbo está lá no final, again, que seria levar, conduzir. Acaso você não quer me levar, você não quer levar a mim e as crianças para o festival lá de Dioniso? Reorten é a festa, o festival. Ten reorten. Acaso você não quer me levar e as crianças para essa festa, para o festival? Rodê, e ele, aludinatonestin, mas não é possível. Aludinatonestin, mas não é possível. Ó Guna, ó mulher, ó esposa, anankegarestin ergadzestai, pois é necessidade trabalhar. Anankegarestin ergadzestai, pois é necessidade trabalhar. Ergadzestai aqui está no infinitivo médio, né? Ergadzestai, né? Trabalhar, né? De ergadzomai, quer dizer, ergadzomai. Aí ergadzomai. Aí aqui rogar limos toia argoi andri repeitai. Aí aqui ele vai começar a citar, né? Ele vai dizer assim: pois a fome segue o homem preguiçoso, o homem ocioso, né? Rogar limos toi argoi andri repetai, pois a fome segue o homem preguiçoso, o homem ocioso. Rosper lege ropoietes, como diz o poeta, exergon andres polymeloi tafneoite gignontai. Exergon andres polymeloi tafneoite gignontai. A partir das obras, a partir dos trabalhos, os homens se tornam ricos em rebanhos, em outras coisas, né? Ou em outras fortunas. Tudo bem? Aí o gignotai seria o se tornam, né? Eles vêm a ser. Tudo bem, professor? Eu estou até acompanhando, conseguindo acompanhar. Ah, que bom. Então, a novidade aqui Sim. continua sendo o particípio. Então, tem muito particípio. Agora você tem que aprender o particípio. Essa vai ser a novidade para você. É que ele misturou também voz média. Ele usou muitos verbos que usam voz média e com particípio. Porque o particípio da voz média ele é mais fácil de declinar porque ele usa as terminações da primeira e da segunda declinação. As mesmas declinações, mesmas terminações assim do artigo que vocês já estão acostumados. Tá dando para entender? Depois eu vou mostrar a tabela.
Mas é a novidade aqui deste capítulo. Gramatical, né? Deixa eu carregar aqui. Professor, Oi. professor, lá no de Caiópolis também tinha uma festa que a mulher queria ir, mas nunca leva, né? As mulheres. Sim, sim. Mas essa aqui não era essa das mulheres. Essa aqui era uma para todo mundo, né? Ali você está falando Ah, das tesmofórias. Tesmofórias. Aqui eram as Dionísias. hum. As Dionísias eram para todo mundo. Ah, tá. Aí aqui continuando aqui. Redemurine apokrinamene al homos fecin. Remas ekeise ageofileaner. Tamirina, né? Aqui, apokrinamene, né? Seria respondendo, né? O respondente, né? Respondenta. Como é que você... que responde, né? Que está respondendo, né? Apocrinamene é isso, né? Seria isso, né? O jeito mais simples de responder de traduzir é respondendo, né? Mas você tem que perceber que ali tem uma marcação de gênero, né? Al-homos, mesmo assim, nos leva lá, nos leva para lá, ó querido marido, ó amado marido. Então ela vai convencendo, né? O marido, né? Mesmo assim, al-homos, ou al-homos, remase que se age ofilianer Spanios gar por eu omethar prostoaste, pois raramente nós viajamos para a cidade. Caipantes de Ercontai. E todos vão, todos estão indo, todos mesmo estão indo. Aí, Rodê e ele, Aladinaton. Mas né, é impossível. Mas é impossível. Argos garestin rodulos, pois o escravo é preguiçoso. Rotangarapó, pauetai ergazomenos. Quando o rotan aqui é como se fosse um quando, né? Rotangarapó, quando eu estou ausente, rotangarapó, pois quando eu estou ausente, pauetai ergazomenos. Ele para de trabalhar. Ele para que estava trabalhando, né? O escravo para de trabalhar quando eu estou ausente. Rotangarapó, pau eta ergazomenos. Tudo bem? Aí esse parágrafo foi mais curto. Aqui teve era um outro particípio médio feminino, né? Apocrinamene, que seria um respondenta, respondente, ela que responde, né? Uma coisa assim. Aí aqui temos aqui deixa eu passar aqui para os últimos parágrafos. Redemelita e a Melissa, ala mecaleposisti, ó pater, ala peito remin. A Melissa, que é a filha, disse assim, né? Mas não seja difícil, ó pai, mas nos obedece. Peito remin, nos obedece, ou nos obedeça. Aruqueteles, kai su ten reortente astai, kai ton theonti man. Acaso não queres tu também assistir o festival e honrar ao Deus? Rogar Dioniso soidzei remin tazampelos, pois o Dioniso ele nos salva as vinhas, ou ele guarda para nós as vinhas, né? Caiton Filipon e o Filipe. Aru Bulei Timanton Paida, não queres honrar ao garoto? Dioti ton licon apectone, porque ele matou o lobo?
Diote aqui é um porquê respondendo. Diote ton licon na pectonen, porque matou o lobo? Buletaigar tus te agonas te astai, kai tus horus, kai ta dramata. Pois ele deseja, né, buletaigar te astai, ver, né, assistir, né, tus te agonas, os concursos. Agonas pode ser um debate, um concurso, né, uma competição, uma luta. Deu uma relação com a agonia, com a nossa agonia, né? Que dá como se fosse o sofrimento, a agonia é como se fosse uma luta consigo mesmo, né? Mas essa agonas, aí que é como se fossem jogos também, mas é mais no sentido de competição, né? Aí é uma luta, aqui um concurso literário, não é nem literário, é um concurso é, dramatúrgico. Vai ser apresentado peças de teatro e eles vão escolher qual foi a melhor. Qual foi a melhor. Aí Caitus Corus e os coros. E os coros aqui não são apenas grupos que cantam. Os coros aqui são principalmente grupos que dançam. Então, é um grupo de dançarinos, de jovens dançarinos. Aqui eles cantam também, mas a palavra não significava um grupo de cantores. Eles significavam um grupo de dançarinos. Por isso que nós temos a palavra coreografia e coreógrafo. É aquele que escreve a dança, né? Então, aqui você pode traduzir como as danças ou os coros. Aí, kaitadramata. Aí, dramata significa alguma coisa como as performances, as ações. E a gente, num sentido mais moderno, a gente pode dizer os dramas, as peças de teatro. Vocês estão entendendo? O que é dramata? Aí, ageun remas, pantas protoaste. Então, por isso, né? Conduza, leva-nos todos para a cidade. Por isso, leva-nos todos para a cidade. Então, isso foi o que a Melissa disse. A Melissa deu várias razões convincentes para o Diciópolis levar eles para a cidade. E aí o Diciópolis respondeu lá, Rode de Caiópolis, estoun, epei o rutobuleste. Que seja assim, como vocês desejam, como desejais. Esse esto 1 é uma coisa que vocês não vão ver muito nesse curso, porque um imperativo de terceira pessoa. Que seja, que seja. Aí aqui no inglês está assim, let it be, very well. Seria um que seja, certo, tá certo, né? Que seja, né? Epei rutobuleste, né? Aí aqui você tem que dizer assim, já que vocês, esse epei não dá para traduzir como, assim, quando. Esse epei tem que traduzir como já que, né? Já que vocês querem, né? Já que assim vocês querem, né? Aí aqui, ruto é que é o assim, e o bulest é vocês querem, desejais, né? Aí, ala lego rimin, roti rolimos repestai remin. Mas eu digo para vós, eu digo a vocês, que a fome vai nos seguir. Literalmente está assim, mas digo para vós que a fome seguir-nos vai, ou está prestes a nos seguir. Que é o melee dessa ideia de vai, no futuro, está prestes a fazer alguma coisa no futuro, né? Que a fome está prestes a nos seguir. Alukaitios egoge. Alukaitios egoge. Mas eu não serei culpado, eu não tenho culpa. Mas eu não tenho culpa. Ele está dizendo,
alukaitios egoge, mas eu não sou o responsável. Não, eu mesmo não sou o responsável. Tá dando para entender? Aitios é o culpado, o responsável. Então ele tá dizendo, eu não sou o culpado, mas eu não sou o culpado. A gente vai, olha, eu digo para vocês, a gente vai passar fome. A fome vai nos seguir. Mas não vai ser minha culpa, não é minha culpa. A culpa não é minha. Tudo isso só para não ir. Não é isso. Coisa horrível. No final das coisas, não, tem uma reviravolta tão louca, começa a guerra, nem dava para ele ficar no coisa, no campo mesmo, porque vai começar uma guerra e ele não vai poder ficar mesmo. Spoilers. Pronto, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho que mostrar a tabela. Não, eu tenho que mostrar umas frases, mas as frases vocês podem ler depois com calma. Vocês têm que ler essas frases aqui. Antes do final da aula, eu tenho que mostrar a tabela. Vocês têm que ver a tabela para vocês saberem como é que declina. Tá entendendo? Então, olha, isso aqui é um verbo padrãozinho, né? Um verbo soltar, né? Então, como é que tá assim? Então, você vai traduzir como isso aqui como soltando. Mas aí pode também traduzir como o que solta, a que solta, ele que solta, ela que solta, a coisa que solta, ele ou ela que solta, no neutro. Entendem? Sim. Então, aqui liômenos é isso, né? É o nominativo. Liomeno é o genitivo. Liomenoi é o dativo. Liomenon é o acusativo. Liomene é o vocativo, né? Aí o nominativo e o vocativo plural é liomenoi. Genitivo plural é liomenon. Dativo plural, liomenos. Acusativo plural, liomenos. Isso aqui para o masculino. E aí, então, as terminações são as mesmas o masculino da segunda declinação. Aí, no feminino, liomene, liomenes, liomenei, liomenen, liomene, liomenai, liomenon, liomenais, liomenas. São as terminações da primeira declinação, né? As terminações. Aí tem ali em cima está divididinho para você perceber que tem uma vogal temática, que é o ômicron, tem uma espécie de um sufixo que é men, que ele dá a ideia de voz média, e tem a terminação de caso, gênero e número, né? Que é o os. Ali, né? Dá a ideia de nominativo masculino singular. Vocês estão entendendo? Ou não? Porque eu não destaquei. Vocês estão entendendo do que qual é a parte que está divididinha? Lá em cima ali? Isso. Aí aqui o neutro. O neutro ficou liomenon, liomeno, liomenoi, liomenon, liomenon, liomena, liomenon, liomenos, liomena. Então aqui é a coisa ou ele ou ela que solta, né? E aí você pode ser... Isso vai funcionar, às vezes, como um adjetivo, vai funcionar, às vezes, como um substantivo. Se tiver um artigo, né, antes, isso aqui pode virar, assim, tipo... Aqui, do jeito que está aqui, poderia ser, assim, o que solta a si mesmo ou o resgatador, ou o que resgata, né? Seria o resgatador, a resgatadora, ele ou ela, a coisa que resgata. Isso. Aí a tradução que a gente daria para isso aí, né? Seria o resgatador, a resgatadora, né? A coisa que resgata, uma coisa assim, né? Aquele que solta a si mesmo, aquela que solta a si mesmo, ele ou ela que solta a si mesmo, a coisa que solta a si mesmo, uma coisa assim, né? Que está na voz média. Aí aqui embaixo ele deu para o de
do verbo amar, né? Então, aqui, ó, filúmenos, o verbo amar, ele é contrato em Y. Então, o Y vai contrair com esse ômicron aqui e vai virar U, em todas as formas. Então, vai aparecer um U aqui. Então, filúmenos, filumeno, filumenoi, filúmenon, filumene, filumenoi, filumenon, filumenos, filumenos. Perceba aqui. Então, isso aqui seria uma coisa como o amando, aquele que ama, né? Aí, filumene seria amando, aquela que ama a si mesmo, uma coisa assim, né? Aquela que ama a si mesmo, alguma coisa assim, né? Filumenes, filumenei, filumenen, filumene, filumenai, filumenon, filumenais, filumenas. Isso aqui é o neutro, né? Ele ou ela, a coisa, né? Filumenon, filumeno, filumenoi, filumenon, filumenon, filumena, filumenon, filumenos, filumena. Aí, aqui ele deu só o comecinho de um exemplo que é um contrato em alfa, que é o verbo timar, que é honrar. Então, aqui, o alfa e o ômicron vai contrair para ômega. Então, aqui vai ser tudo isso aqui, onde tem o ômicron Y aqui em cima, aqui embaixo vai ter ômega. Então, vai ser timomenos, timomenos, timomeno, timomenoi, timomenon, timomene, timomenoi, timomenon, timomenos, timomenos, timomenos. Timomenos, né? Eu acho que eu repeti 2 vezes timomenos sem querer. Vocês estão entendendo? Ele não colocou porque é para você, é o mesmo jeito. Repete. A terminação repete. O que muda é até aqui. Entenderam? Muda aqui. Aqui tinha um ômicron. Aqui nesse primeiro, que era o padrãozinho, só tinha a vogal temática, O. Aqui vai ter uma contração e vai ter ômicron Y. E aqui vai ter uma contração e vai ser ômega. O alfa e o ômicron vai contrair para ômega. Você tem que prestar um pouco de atenção nos acentos, porque quando tiver um eta ou um ômega, vai ser paroxítona. Mas quando tiver não é só isso. Quando tiver um eta, um ômega ou um ômicron Y, vai ser paroxítona. E quando tiver assim um Y, assim como esse aqui, né, sozinho, ou um ômicron Ni, aí vai ser proparoxítona. Também quando tiver só um alfa, ou então um alfa iota, ou um ômicron iota, vai ser proparoxítona. Eu não sei se eu consigo explicar essas regras da acentuação para vocês, mas é porque assim, o que acontece é assim: se a última sílaba tiver um eta ou um ômega, então essa sílaba é contada como longa. Então, se a última sílaba for longa, a palavra não vai ser proparoxítona, ela vai ser paroxítona. No caso, esse tipo de verbo aqui. Aí, se tiver um ditongo longo, como ômicron Y, aí vai ser paroxítona também. E se tiver assim um ditongo com ongo longo com sigma, como ômicron Y sigma, também vai ser paroxítona. Agora, tem os casos onde vai ser contado como breve. Quando tiver só um alfa, vai ser contado como breve. Quando tem um alfa iota, vai ser contado como breve. Quando é ômicron iota sozinho, sem o S, sem o sigma, também vai ser contado como breve. Tudo bem? Não sei se faz sentido. Você às vezes tem que parar um tempinho para estudar as regras de acentuação. Mas não é o principal. Eu só tenho que falar isso para ver se o que eu falo faz algum sentido. Mas aí vai ter uns exercícios para fazer, aqui de tradução de algumas frases. Vai ser importante vocês fazerem isso. Tem lá no finalzinho tem umas frasezinhas para ler, que é legal. Deixa eu ver se eu leio aqui para vocês aqui, antes do final da aula.
Aí aqui, ó, por exemplo, tem um trecho de um poema aqui do Arquíloco, que é o poeta grego mais antigo que sobreviveu, né? Ele aqui, nesse trechinho, ele se diz como, tanto um poeta como um guerreiro. Então ele diz assim, Emi dego terapon men enu alioi anactos. Kai museon eraton doron epistamenos. Então aqui ele diz, sou eu, né? Um servidor, né? Do senhor Enialios. Enialios pode ser tanto, na mitologia grega, pode ser tanto o deus Ares, o deus da guerra, quanto um filho do deus da guerra, Enialios. Aí cai, Museon, que seria das deusas, né? Das deusas, um conhecedor, né? Um conhecedor do presente amável das deusas. Né? Ele diz assim, né? Um conhecedor ou um habilidoso, né? Um expert, né? Um conhecedor, um expert no dom amável das deusas. Museu Neraton Doron. Museu seria das deusas, Eraton seria amável e Doron seria o dom, o presente, a bênção, né? O dom amável das deusas, das musas, que é a poesia. Qual é o dom amável das musas? Museu Neraton Doron é a poesia. Então ele está dizendo, sou um guerreiro, sou um poeta. Eu sirvo ao Deus da guerra e sirvo também às musas. Aí aqui temos alguns trechos do Novo Testamento. Tem Lucas 5, 20 e 21, quando Jesus estava ensinando, alguns homens queriam carregar um homem paralítico até ele para ser curado. Quando eles não puderam chegar perto, eles levantaram-no, eles desceram-no através do telhado. Jesus é o sujeito dessa frase, dessa oração, com a qual a citação começa. Então a citação começa assim: Kaidon ten pistin auton eipen, antrope, afeontai soi hai hamartia su. Então Jesus disse, né? Aí que está dizendo, e vendo idon. Aí idon aqui é uma coisa que a gente não viu. Isso aqui é um particípio também. Só que ele é um particípio da voz ativa. E ele também está no aoristo. Então, isso aqui é e vendo, também pode dizer assim, e tendo visto, a gente diz assim, tendo visto, né? Tem pistin, auton, a fé deles, eipen, disse, né? Eipen, disse. Antrope, homem, sujeito, né? Afeontai soi, aí seria perdoados, aí esse afeontai também é um particípio ativo. Perdoados, né? É como se fosse para ti, Haihamartia Isu, os teus pecados, os pecados de ti. Então ele está dizendo aqui, deixados para lá, né? A feontai é tipo, deixar, está dizendo assim, deixados para lá, perdoados para ti os teus erros, as tuas falhas. Haihamartia Isu. Aí a gente diz, para simplificar, a gente diz, perdoados, os teus pecados foram perdoados, os teus pecados foram perdoados. Mas assim está mais, não tá mais implícito, né? Algumas palavras. Então tá os pecados para ti, melhor, perdoados, ser mais assim, tipo, perdoados para ti os pecados teus, uma coisa assim, né? Aí aqui os escribas e os fariseus começaram a debater, dizendo: Ti estin hutos, ros la lei, blasfemias, tis dynatai hamartias afeinai, eime monos rotheos. Então, o que os fariseus e os escribas estavam dizendo? Quem é esse que fala blasfêmias? Quem pode pecados perdoar, senão somente Deus? Tis dynatai hamartias afeinai. Quem pode pecados perdoar? Eime
se não monos, somente Rotheos, Deus. Aí aqui o se não, você pode dizer também exceto, né? Exceto somente Deus. Esse lalei, às vezes, aqui no Novo Testamento é mais falar, mas às vezes é mais, dá uma ideia de falar muito, né? Tagarelar, né? Aí combina com blasfemias, que seriam... Aqui a gente não acaba não traduzindo, a gente traduz blasfêmias, né? Mas seriam como se fossem coisas... assim, coisas ditas que são como se fossem projéteis, né? Teria que estudar bem aqui o significado dessa palavra aqui. Mas o femias já dá essa ideia de coisas que são ditas. Agora, blas é que parece ser alguma coisa como jogadas, coisas ditas de uma maneira jogada, né? E aí, isso para tentar analisar bem o que significa blasfêmia. Porque pode ser que tenha ficado obscuro para vocês o que significa blasfêmia. Alguém quer comentar o que vocês entendem por blasfêmia? Porque no Evangelho ele está querendo dizer que Jesus quer se colocar no lugar de Deus, né? Sim. Aí ele diz que Jesus está mentindo, está blasfemando, está se colocando no lugar de Deus. Assim é o Evangelho que a gente tem, né? Sim. Bom, aí eu queria ter tido mais tempo para mostrar outras coisas, mas assim, olha, Miriam, deixa eu só dar uns recados para ti. Vai ficar, né, Miriam? Um minutinho? Pode falar. Certo. Aí, olha, você tava querendo negócio italiano, né, era? Foi, professor. Eu vi aquilo ali que o senhor mandou para mim. Eu te mandei umas gramáticas, não foi? Aí eu vi aquelas gramáticas e aí eu fui ver, aí vi que tinha umas edições, uma delas chamada Hellenistic, tinha umas edições novas com vários livros de exercício e um manual novo. Depois eu vou mandar pro pessoal aqui dois desses em italiano. Não são, acho que não são iguais aos que eu te mandei, porque o que eu te mandei eram mais antigos. Esse aqui é mais novo, é de 2023. Aí eu vou mandar aqui para todo mundo, porque eu quero que dê uma lida aqui nessa parte aqui da a sezione delta, sezione D, né? Aqui tem um negócio aqui, como é que chama isso aqui? Um sumário, né? Aí ele tá aqui, ó, como sezione D, la storia dell'eroe. Aí tem unità 1, unità 2, né? Aí só que a unità 2 não precisa muito. Não, pode ler também. Só porque aqui vai misturar umas coisas que são tão no nível de vocês e umas outras coisas que estão mais avançadas. Esses negócios desses verbos aqui, como didomi, titemi, riemi, são mais avançados. Mas a terceira declinação, não. A terceira declinação é um assunto que vocês estão estudando. Então, olha, vocês podem ler essa parte aqui, né? Toda essa seção D aqui. Deixa eu ver o que tem na seção E. Não, na seção E já está muito avançado. Seção F. Aí na seção F também está muito avançado. Estávamos na D, não era? Na D. D. Aí aqui na seção G. Não, nesse aqui vocês têm que ler a D, talvez a C. Deixa eu ver quem tem na C. Não. Nesse aqui é interessante que vocês leiam a seção D, que começa aqui na página 213, que tem aqui, né, a história dos heróis. Professor? Oi. Tô ouvindo.
O senhor pode mandar para mim, eu falo italiano. Ah, mas vai ser, eu vou mandar para todo mundo, calma. Só não mandei ainda. Ô, vou mandar daqui a pouco. Aí Obrigada. ele tem aqui uns mapas, umas coisas assim legais que eu quero que vocês leiam. Se você não souber ler, olha, tá legal aqui, ó, para você colocar aqui no tradutor. Bem facinho, olha, você traduz, olha. Tá dando para ler o italiano fácil, fácil. Não tá dando para ler, não tá dando para copiar o grego. O grego não tá assim, não tentem copiar o grego desse arquivo aqui não. Mas o italiano tá dando para copiar e traduzir. Então, se você não lê grego, você pode copiar e traduzir aqui, olha, muito fácil. O meu computador que tá travando aqui, mas olha, como eu traduzi aqui bem rapidinho, vocês estão vendo? Tem uma imagem aí, né, professor? Tá bom. Mas vocês estão vendo a tradução do lado ou não? É porque eu tô assim fora da. Ah, sim, agora eu vi. Sim, vocês. Tá dando para ver. Tá dando para ver. Isso. Aí, olha, então dá para assim a parte em italiano, se você não souber italiano, dá para traduzir fácil, fácil. Porque tá dando para ler, tá entendendo? O que eu quero dizer é assim, dá para passar assim o mouse em cima, selecionar e botar o computador para traduzir, entendeu? Aí o que mais? Ah, sim. Aí aqui ele vai começar aqui falando de umas coisas assim que é interessante, vai tentar explicar o que é labial, dental, gutural, dupla. Então vai umas coisas interessantes que você tem que revisar para poder você entender a terceira declinação. Então eu dei uma olhada nisso aqui, que é interessante. Bem aqui, esse negócio aqui tem a ver com particípio. Essa 11 aqui, olha, tem a ver com particípio. Mas talvez aí é tipo assim, olha, deixa eu explicar aqui para vocês aqui, olha. Como é que você diz coloro que combatono? Aqueles que combatem. Aí aqui, olha, os combatentes, os guerreiros, os soldados. Isso tudo vai servir como uma ideia para vocês, assim, como é que você diz aqueles que trabalham? Vocês estão entendendo? Como é que você diz aqueles que trabalham? Tá ótimo aí. Os trabalhadores, os trabalhantes. Vocês estão entendendo como é? Então aqui ele vai dar vai ter esse exercício aqui que vai dar uma luzinha para explicar o que é o particípio para vocês. Eu achei legal esse exercício aqui do 11. Mas depois ele também vai começar a falar da terceira declinação. Aí aqui, olha, vai ter toda a tabela aqui comparando a terceira com a primeira, com a segunda. Tá vendo as terminações aqui? Então, eu acho essas tabelas com vermelho, assim, muito chamativo, legal assim para estudar. Então, olha, é interessante que vocês deem uma olhada aqui. Isso aqui é um material muito gramatical, mas então é legal, eu acho massa. Muito legal. Então, eu tinha mandado aquele em espanhol, mas estou mandando agora, vou mandar agora esse em italiano, para vocês darem uma olhada. Aí, não sei se ele vai ter aqui. Se eu não me engano, ele bem por aqui ele vai falar do particípio também. Só achar aqui para vocês onde é que ele começa a falar do particípio. Ele vai começar a falar do particípio. Cadê? Particípio. Não está chegando particípio. Aí está falando só da terceira declinação. Terceira declinação aqui a rodo. Aí, cadê? Falam sobre a Tessália. Falam como é que chama? Esse tipo de criatura mitológica, como é? Os centauros. Falam dos centauros. Aí continua a terceira declinação. Onde é que ele começa a falar dos particípios? Aí aqui falando da Alceste, o mito da Alceste. Vou ver aqui.
Em algum momento aqui ele deve começar a falar da terceira declinação, mas o que aqui ele fala desses verbos aqui que são verbos sem vogal temática. É um pouco difícil de para vocês, mas se vocês quiserem estudar avançado, pode mandar brasa estudar. Aí não estou conseguindo achar aqui onde é que ele começa a falar do particípio. Mas eu vou mandar o material para vocês. Se vocês explorarem o material, vocês vão ver que tem muita coisa boa para poder estudar nesse material. E aí não é só esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é só um pedaço que eu queria que vocês olhassem logo de cara. Mas vocês podem ver o que tem antes para poder achar o que vocês precisam estudar. Aí tem esse outro aqui, que ele faz um par com o outro, mas por algum motivo as coisas estão juntas. Eu não sei se é porque ele faz par com outra edição, porque eu acabei junto. Mas olha, esse aqui ele fala, olha, particípios da. Aí isso aqui está na página 360, a seção D, só que é a unidade 14. Aí ele fala adjetivos da segunda classe, particípio predicativo. Então ele começa aqui, ele vai falar do particípio ativo. Então é interessante aqui você já. Isso aqui tudo são adjetivos. Aqui, depois dele falar dos adjetivos, é que ele vai falar dos particípios. Aí, bem por aqui, cadê? Particípios. Cadê? Professor, não tem no índice, não? No índice? Lá no É porque tem assim, olha, mas assim, eu não queria voltar, porque o problema é porque a página que tem aqui do PDF não é a página do índice, sabe? Tem uma diferença entre as páginas, né, na numeração, né? Aí, como é um material novo, que eu não explorei muito, eu não sei dizer exatamente qual página tá. Mas eu vou explorar melhor e vou conseguir dar para vocês na página certa. Então, olha, eu vou mandar aqui os materiais para vocês explorarem, tá bom? Explorem. Tem uns exercícios para fazer lá no Atenase, faça os exercícios e explore essas gramáticas em italiano aqui. Tem muitos exercícios aqui também nessas gramáticas em italiano que você pode querer fazer, mas às vezes é melhor você só ler e aí tentando fazer só se você tiver mais tempo livre, né? Mas não vai perder, não. O material não se perde, não. Eu vou ver se eu começo a próxima aula explorando isso aqui, tá entendendo? Porque é um material novo que eu baixei, e aí eu vou mandar para vocês, e com uma semana que eu tiver para explorar, já vou dizer assim, olha, tem a página tal. Mas tem um índice, tem um sumário. Se você ler o sumário, você vai achar os cantos. Principalmente a Miriam, e a Adalgisa, que já sabem falar o italiano, tá bom? Então, vou mandar aqui os materiais e eu vou dar um tchau para vocês. Tudo de bom. Foi bom conversar com vocês mais uma vez. Tchau. Tchau, professor. Até a próxima.